Preparem-se para arrepios, pessoal. A história que vamos desvendar hoje é tão macabra que fará você olhar 2 vezes para cada sombra. Já ouviram falar da babá e do homem no andar de cima? Aquela lenda urbana clássica que te faz questionar cada ruído estranho à noite? Pois é, meus amigos, hoje vamos mergulhar de cabeça nesse mistério que aterrorizou gerações de adolescentes e, vamos ser sinceros, até hoje tira o sono de muita gente. Estamos falando de A Babá e o Homem no Andar de Cima. Essa lenda, que parece ter saído direto de um filme de terror dos anos 80, conta a saga de uma babá inocente, geralmente uma jovem inexperiente e super vulnerável, que se encontra sozinha numa casa grande e isolada. As crianças, símbolos de pura inocência, dormem serenamente lá em cima, enquanto a babá tenta passar o tempo na sala de estar. Tudo parece tranquilo, uma noite como qualquer outra, até que o telefone toca. É uma ligação misteriosa do patrão que está viajando e liga para checar as coisas. Mas o que começa como uma conversa rotineira se transforma, de repente, num pesadelo gelado. O que ele viu? Onde ele estava? Será que é só uma história de acampamento para assustar os incautos? Ou existe uma verdade sombria e arrepiante por trás de cada detalhe dessa narrativa? Vocês estão prontos para descobrir a verdade, ou pelo menos as teorias mais cabeludas? Fiquem ligados, porque os detalhes que vêm a seguir vão te deixar de queixo caído. Nessa lenda, os personagens são arquétipos que exploram nossos medos mais profundos. Temos a jovem babá, sempre retratada como alguém um pouco ingênua, que aceitou um trabalho fácil e acabou se metendo na maior enrascada. Depois, há as crianças, que representam a vulnerabilidade e a responsabilidade que pesam sobre os ombros da babá. E, claro, a peça central do quebra-cabeça do terror. O homem no andar de cima, essa figura do mal desconhecido, invisível mas presente, que nos lembra que o perigo pode estar muito mais perto do que imaginamos. O cenário perfeito para essa história é sempre o mesmo. Uma casa grande, isolada, muitas vezes antiga, escura, cheia de ruídos estranhos e com aquela sensação inconfundível de que você não está sozinho. Quem nunca sentiu isso numa casa vazia, né? É um clássico do terror que se encaixa como uma luva nesta narrativa. A origem exata dessa lenda é meio nebulosa, é difícil rastrear onde ela começou, mas ganhou uma força absurda nos anos 70 e 80, espalhando-se de boca em boca como um vírus e mais tarde explodindo na internet. Existem inúmeras versões dessa lenda, cada uma com um toque local, um detalhe diferente que a torna ainda mais assustadora. Qual a versão que vocês conhecem? A que ouvi na infância era bem específica sobre o tipo de casa. Mas por que essa lenda nos assusta tanto, gente? Ela explora medos primitivos, sabe? O desconhecido, a invasão do lar, a vulnerabilidade de cuidar de crianças. É um espelho dos nossos maiores pesadelos, um lembrete de que nem sempre estamos seguros, mesmo em casa. Alguns dizem que lendas urbanas nascem de fatos reais distorcidos, de um crime não resolvido ou de um incidente macabro que inspirou essa história. Será que existe um fundo de verdade nisso tudo? O ponto de virada, o clímax da lenda, é quando a babá recebe a ligação do patrão que está viajando. Ele pergunta sobre as crianças, se está tudo bem. Tudo normal, até que a pergunta muda. O tom da voz dele se altera. Você já checou as crianças? Ele indaga, e a babá sente um arrepio na espinha. Em algumas versões, o patrão liga de um telefone interno da casa, ou de uma linha que, teoricamente, não deveria funcionar de tão longe. O que isso significa? Que a ligação não veio de longe, mas sim, de dentro da casa. O terror se instala quando o patrão, com a voz embargada de pânico, revela: saia da casa agora, pegue as crianças e saia, estamos rastreando a ligação. Ela está vindo do telefone de dentro da casa.
O homem está no andar de cima. Não existe nenhuma evidência física concreta, nenhuma manchete de jornal que comprove essa história. Mas a ausência de provas não significa que não seja verdade, certo? Talvez seja um aviso, uma forma de assustar babás irresponsáveis ou uma metáfora para os perigos ocultos que podem estar dentro de nossas próprias casas. Milhares de pessoas compartilham essa lenda, comentam suas versões e expressam seus medos. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Mas por que essa lenda nos assusta tanto? Gente, ela explora medos primitivos, sabe? O desconhecido, a invasão do lar, a vulnerabilidade de cuidar de crianças. É um espelho dos nossos maiores pesadelos, um lembrete de que nem sempre estamos seguros, mesmo em casa. Alguns dizem que lendas urbanas nascem de fatos reais distorcidos, de um crime não resolvido ou de um incidente macabro que inspirou essa história. Será que existe um fundo de verdade nisso tudo? O ponto de virada, o clímax da lenda, é quando a babá recebe a ligação do patrão que está viajando. Ele pergunta sobre as crianças, se está tudo bem, tudo normal, até que a pergunta muda, o tom da voz dele se altera. Você já checou as crianças? Ele indaga, e a babá sente um arrepio na espinha. Em algumas versões, o patrão liga de um telefone interno da casa, ou de uma linha que, teoricamente, não deveria funcionar de tão longe. O que isso significa? Que a ligação não veio de longe, mas sim de dentro da casa. O terror se instala quando o patrão, com a voz embargada de pânico, revela: saia da casa agora. Pegue as crianças e saia. Estamos rastreando a ligação. Ela está vindo do telefone de dentro da casa. O homem está no andar de cima. Não existe nenhuma evidência física concreta, nenhuma manchete de jornal que comprove essa história, mas a ausência de provas não significa que não seja verdade, certo? Talvez seja um aviso, uma forma de assustar babás irresponsáveis, ou uma metáfora para os perigos ocultos que podem estar dentro de nossas próprias casas. Milhares de pessoas compartilham essa lenda, comentam suas versões e expressam seus medos. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. E é exatamente nesse ponto, meus amigos, que a adrenalina começa a bombear de verdade. A babá, que até então estava relaxada assistindo TV ou lendo um livro bobo, de repente se vê mergulhada num pesadelo real. A voz do patrão, que antes era apenas um detalhe da rotina, agora ecoa em sua mente como um grito de alerta. O telefone vermelho, que em algumas narrativas é o próprio telefone da residência, se torna o elo entre a segurança e o terror iminente. Imaginem a cena. O coração dela batendo forte, as mãos suando, o olhar fixo para o andar de cima. Cada sombra, cada rangido da madeira velha da casa, cada gota d'água caindo na pia da cozinha se transforma em um sinal de perigo. O homem no andar de cima é a personificação do medo mais puro e irracional. Ele não tem rosto, não tem nome, mas a sua presença é sentida como um peso no ar, uma ameaça constante. E o pior, ele está dentro da casa. Não é um fantasma do lado de fora, não é um bicho espreitando a janela. É alguém ali, respirando o mesmo ar, talvez a poucos passos das crianças inocentes que ela deveria proteger. Vocês conseguem sentir o desespero? A babá, uma jovem inexperiente e vulnerável, agora tem a vida das crianças e a sua própria nas mãos. A instrução do patrão é clara e urgente. Saia da casa agora! Pegue as crianças e saia! Mas como fugir quando o perigo está tão perto, tão presente? A lenda se alimenta dessa tensão, dessa corrida contra o tempo. O que a babá faz? Ela entra em pânico? Ela tenta pegar as crianças? Ela se esconde? As versões divergem, mas o terror é universal. Não há tempo para pensar, não há tempo para questionar. Apenas a certeza de que a ameaça está ali, no andar de cima,
aguardando, e o mais assustador é a falta de provas concretas, nenhuma evidência física, nenhuma manchete de jornal, nenhum boletim de ocorrência que diga babá aterrorizada por homem no andar de cima. Isso nos faz pensar, seria uma lenda para nos alertar sobre os perigos reais, mas que se disfarçam de ficção. Ou será que esses eventos realmente aconteceram, mas foram abafados, esquecidos, transformados em contos para crianças? As teorias da conspiração em torno dessa lenda são muitas e fascinantes. Seria um aviso para babás sobre a responsabilidade de seu cargo? Uma metáfora sombria para os perigos ocultos que podem estar dentro de nossas próprias casas, mesmo quando achamos que estamos seguros? Ou talvez seja apenas a manifestação de um medo coletivo, uma forma de processar a ideia de que o mal pode se infiltrar nos nossos santuários mais íntimos. A repercussão dessa história é gigantesca. Milhares de pessoas em todo o mundo compartilham suas versões, comentam os detalhes que as assustaram mais e expressam seus medos mais profundos. Eu mesmo já ouvi essa lenda em acampamentos, em festas do pijama, e sempre ela causa arrepios. E vocês, o que acham que realmente aconteceu? Já sentiram um arrepio na espinha ao ouvir essa história? Ou talvez vocês tenham uma versão ainda mais assustadora para compartilhar? O legado de A Babá e o Homem no Andar de Cima continua vivo. Ela aterroriza novas gerações e nos lembra que o medo do desconhecido é universal. Ela nos lembra que o medo do desconhecido é universal e que, às vezes, as histórias mais simples são as que mais nos assustam, não é mesmo? E é exatamente por isso que essa lenda continua tão poderosa e presente em nosso imaginário coletivo. Ela não precisa de monstros complexos ou efeitos especiais caros. Basta a sugestão de um perigo invisível e a vulnerabilidade de uma jovem babá para nos prender em seu enredo macabro. Pensem comigo, o que é mais assustador do que o mal que já está dentro da sua casa, no seu refúgio, no lugar onde você deveria se sentir mais seguro? Mas espera que tem mais. Vocês já pararam para pensar no impacto psicológico dessa lenda? Ela não só nos dá arrepios, mas também nos faz questionar a segurança de nossos próprios lares e a confiança nas pessoas ao nosso redor. Quem nunca olhou para o andar de cima de uma casa vazia e sentiu um calafrio depois de ouvir essa história? É como se a lenda implantasse uma semente de desconfiança em nossa mente, nos fazendo duvidar até mesmo dos sons mais inocentes. Um rangido na escada, um sussurro vindo do quarto ao lado. Tudo pode ser interpretado como um sinal da presença do homem no andar de cima. E as teorias da conspiração, meus amigos, são o tempero que a gente adora. Seria essa lenda um aviso disfarçado para babás sobre a importância de estarem sempre atentas? Afinal, a responsabilidade de cuidar de crianças é enorme. E talvez essa história sirva como um lembrete sombrio de que o perigo pode espreitar onde menos se espera. Ou, quem sabe, seja uma metáfora para os perigos ocultos dentro da própria família ou do círculo de confiança. Um alerta para que fiquemos de olho em quem permitimos entrar em nossas vidas e em nossas casas. É a lenda, de certa forma, nos ensinando a não baixar a guarda, a sempre estar um passo à frente de qualquer ameaça. A repercussão dessa história é algo que me fascina. Milhares de pessoas em todo o mundo compartilham suas versões, comentam os detalhes que as assustaram mais e expressam seus medos mais profundos. Eu mesmo já ouvi essa lenda em acampamentos, em festas do pijama, e sempre ela causa arrepios. É como se houvesse um código universal do medo que essa lenda consegue ativar em nós. É impressionante como uma narrativa tão simples pode ter um alcance tão vasto e duradouro. E vocês, o que acham que realmente aconteceu? Já sentiram um arrepio na espinha ao ouvir essa história?
Ou talvez vocês tenham uma versão ainda mais assustadora para compartilhar. O que essa lenda significa para cada um de vocês? É apenas um conto de terror ou há algo mais profundo por trás dela, algo que toca em nossos medos mais primitivos e universais? A babá e o homem no andar de cima continua viva, aterrorizando novas gerações, e isso só prova o poder das histórias que se fincam em nossos medos mais básicos. Ela nos lembra que o medo do desconhecido é universal e que, às vezes, as histórias mais simples são as que mais nos assustam. E esse é o legado dela, um lembrete constante de que o terror pode estar mais perto do que imaginamos, escondido nas sombras de nossos próprios lares. E você, caro espectador, qual a sua versão dessa lenda? Já teve alguma experiência parecida ou conhece alguém que teve? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa discussão nos comentários, compartilhar nossas teorias e, quem sabe, descobrir novos detalhes dessa lenda urbana que teima em nos assustar. Não se esqueça de dar um like no vídeo se você também ficou arrepiado e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias macabras que vamos desvendar por aqui. Até a próxima e lembrem-se, fiquem de olho e principalmente de ouvido.